Boa noite, meus queridos, tudo bem? Tivemos um pequeno problema técnico aqui, na verdade foi o botão atrás do celular, que não estava virando a tela da posição certa. Mas que bom que a gente pode estar aqui nesse, nesse sábado para compartilhar mais um pouco da palavra. Apesar das nossas notícias aqui no Brasil, de tanta gente passando muita dificuldade com essa questão do corona, muita gente perdendo a própria vida, muitas famílias chorando. Eu quero rogar a Deus para que você esteja bem, sua família esteja bem. Esse é um espaço também que você pode mandar uma mensagenzinha lá para nós orarmos e acompanharmos você, se você quiser, né? Esse tempo que nós temos separado aqui, agora nos sábados, né? Para compartilhar a palavra, ainda continua com a mesma opção, e creio que isso não vai mudar, de compartilhar um pouco sobre o coração de um discípulo, sobre aquelas coisas que nós aprendemos de Jesus, e eu queria que você pudesse também usar esse tempo para falar sobre essas coisas, ensinar outras pessoas, que o seu coração fosse edificado. Você pode usar esses vídeos para o seu grupo discipulado, para suas próprias devocionais, compartilhar, fique à vontade, tá bom? Vamos orar? Queria rogar a Deus que nos abençoasse, nos conduzisse nesse tempo. Amado Senhor, eu sou muito grato pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pela forma sobrenatural que o Senhor tem nos sustentado nesse tempo difícil que estamos passando, não só aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo. Que o Senhor abençoe meus irmãos, que nessa noite nós possamos aquecer o nosso coração com a Tua palavra, que o Senhor ministre individualmente a cada um. Eu rogo por isso, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos, eu sempre sugiro para vocês, nesse tempo, que você pudesse ter a sua Bíblia aberta e que você tivesse a caneta e papel, não só para anotar algumas coisas que eu possa compartilhar, mas também as próprias coisas que o Espírito Santo pode te orientar e você... É sempre bom a gente ter caneta e papel e a gente fazendo os rascunhos. Tem coisas que eu anoto e um discípulo de Jesus ele precisa aprender a levar os seus aprendizados. Tem coisas que eu anotei há muitos anos e carrego todos esses anos. Sempre que eu preciso eu retorno, às vezes eu me encontro com essas coisas, às vezes eu estou olhando algum papel, mexendo nos meus livros aqui, daqui a pouco eu abro e falo, puxa vida, olha só esse papel aqui que eu escrevi há alguns anos atrás, e isso renova as minhas expectativas. Então sempre procure ter o hábito de anotar coisas, escrever coisas. Isso é fundamental para a sua vida e quando você for ensinar alguém, para que você possa usar essas coisas que estão anotadas também para as pessoas. Hoje nós vamos compartilhar um texto de João. Eu estou fazendo uma caminhada sobre João nesse tempo. Eu vou pregar amanhã lá na Igreja Batista Creia, onde eu sou membro agora. Eu sou um dos pastores da equipe, sou um pastor auxiliar lá. Vou pregar amanhã. E um tópico do que eu vou compartilhar com a palavra amanhã, e eu vou falar hoje porque esse texto é tão surpreendente, ele é tão rico, quando Jesus fala e nos dá esses ensinamentos, que eu achei que valeria a pena nós aprendermos como discípulos de Jesus o que Jesus está falando aqui. Só para você se localizar em João capítulo 9, é aquele momento onde Jesus tem com os fariseus e com o cego, ele cura um cego, e esse cego ele é confrontado. Os fariseus o chamam para saber o que aconteceu, e se ele conhecia o homem que o curou, e ele diz, olha, eu só sei que eu era cego e agora vejo. Quem foi? Não tenho a menor ideia. E depois ele se encontra com Jesus, e agora sim no encontro onde Jesus é apresentado. Esse texto de João 9, ele tem duas coisas bastante importantes. Primeiro, o comportamento dos fariseus como pastores naquela época. Segundo, o que eles fizeram com a ovelha, que foi extremamente reprovável. No capítulo 10, Jesus ele vai explicando essa história. Ele vai colocando o seu ponto de vista a respeito do que aconteceu. É interessante isso, porque parece que Jesus
e que Deus não se envolve com as coisas do homem. Aqui nesse texto, Jesus olha o que está acontecendo e ele começa a falar o que ele pensa a respeito daquilo no capítulo 10. Jesus ele tem algo a falar a respeito da nossa situação hoje, de como nós fazemos, do que nós fazemos, de como nós nos comportamos, como nós tratamos a nossa esposa, como nós tratamos os nossos filhos, como nós tratamos o nosso negócio. Jesus tem algo a dizer a respeito disso. E vai chegar o tempo, vai chegar o momento, que eu e você, aqueles que creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, teremos que prestar contas a Ele. Jesus ele tem uma opinião, ele não está fora da história. E aqui no capítulo 10, ele começa a falar sobre esse momento. E ele começa a falar primeiro para esses fariseus, esses judeus que estão em volta. Ele conta uma história, capítulo 10, versículo 1, versículo 2, ele vai falando sobre isso, né? Sobre essas ovelhas que entram no aprisco, essas ovelhas que estão no aprisco. E era um contexto muito comum naquela época. Uma pessoa que não tinha muitas posses, ele alugava certos espaços para que poder botar suas ovelhas. E normalmente tinha alguém cuidando das ovelhas. Jesus, nos primeiros versículos, ele se ocupa a dizer que tipo de pastor ele é, que ele tem autoridade para entrar no aprisco. Então, eu não vou entrar nessa história, eu quero apenas ficar com o comportamento deste que tem autoridade para entrar e de como essas ovelhas, e aí a nação de Israel são essas primeiras ovelhas, de como essas deveriam se comportar. E aí eu vou lidar com o versículo 8. João capítulo 10, versículo 4. João capítulo 10, versículo 4. Diz assim, e aí que é o contexto desse pastor autorizado, reconhecido que entra. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Então a primeira coisa, Jesus falando para aquela nação de Israel, ele dizendo, eu sou o pastor. Eu tenho autoridade para entrar nesse aprisco. Eu chamo as ovelhas e elas me ouvem. E eu vou adiante delas e elas me seguem. Uma coisa curiosa desse texto, e aqui é onde que eu quero me prender mais nessa conversa de hoje à noite, é a nossa habilidade de ouvir a voz de Jesus. Como nós nos comportamos. Ele aqui está dizendo que essas ovelhas, eles ouvem a voz, ele conduz essas ovelhas, elas o seguem e conhecem a sua voz. Talvez na cabeça de alguns que conhecem o texto aí, imediatamente ele está falando assim, mas aqui ele está falando para judeus. Mas espera aí, lá no versículo 16, ele diz assim, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, é necessário que eu as conduza também. Então, todos os ensinamentos que Jesus está fazendo para os judeus, todas as expectativas que Jesus tem a respeito dos judeus, Jesus tem a respeito de mim e de você, que somos de outro aprisco. Nós somos gentios, que também fomos alcançados. Ele também entra no aprisco, ele também nos chama. É o mesmo Jesus. O curioso desse texto é que essas ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Que coisa extraordinária. E isso é interessante, porque no versículo 5, ele faz uma advertência a essas ovelhas, que diz assim, mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. Eu tenho ouvido muita coisa e hoje a gente tem a oportunidade de ouvir várias pregações e várias pessoas se apresentando como seguidores de Jesus. E a gente precisa tomar um pouco de cuidado a respeito disso,
Nem todos que falam de Jesus realmente são discípulos de Jesus. Mas também, a gente pode colocar aqui outros tipos de crença. Esses dias foi muito curioso, eu ouvi uma irmã que é cristã, que ama Jesus, eu não tenho nenhuma dúvida da seriedade da fé dela, mas falando sobre alguns tipos de filosofias e validando esses tipos de filosofias como parte da sua crença e até da sua profissão. Hoje tem um monte de crente que acreditam em filosofias orientais, e eu sou descendente de chinês. Eu já ouvi e já li algumas coisas sobre a medicina chinesa, que é extremamente respeitada, milenar. Uma coisa é o conhecimento da ciência dos medicamentos, das ervas, dos chás. Outra coisa é todo o contexto espiritual que é colocado em volta disso. Só que as pessoas colocam tudo no mesmo baú, não sabem discernir e colocam isso dentro da sua fé. Jesus está falando para esses judeus o seguinte: elas nunca seguirão um estranho. Queridos, eu não consigo entender como eu já vivenciei algumas histórias de pessoas que estavam na igreja com a gente, foram batizados, aprenderam sempre, muitos anos estou nesse contexto de discipulado, de grupo discipulado. De repente a pessoa muda a caixinha e ela vai para os mormons, ou vai para alguma outra seita, ou de repente está envolvida com algum tipo de ocultismo. Ela estava ali, de repente ela começa a seguir um negócio absolutamente estranho. Esse texto, Jesus está falando para aqueles homens, e falando para Israel, nunca seguirão o estranho, na verdade fugirão dele porque não reconhece a voz, não reconhece a voz de estranhos. É muito curioso. Eu e você devemos aprender, desenvolver, como discípulo de Jesus, desenvolver a habilidade de reconhecer a voz de Deus. E como é que a gente faz isso de uma forma prática? Bom, existem coisas que eu preciso ver. Se alguém me diz alguma coisa para mim fazer, que eu olho para a Bíblia e vejo que ninguém fez, ou que é alguma coisa reprovável, eu preciso botar literalmente as barbas de molho. Preciso tomar muito cuidado. O meu referencial de fé e prática é a Bíblia. Então eu preciso olhar se as coisas que estão me ouvindo, se aquelas coisas que estão me ensinando, ou que estão demandando que eu faça, se essas coisas não são estranhas ao Evangelho. Se não são estranhas à caminhada do próprio Jesus. E aí quando eu olho para essas coisas, por isso que eu sempre falo que um discípulo de Jesus é alguém profundamente apegado à palavra. Ele precisa aprender a palavra, ele precisa escrever a palavra, ele precisa se aprofundar e não precisa ser pastor, é qualquer cristão, para conseguir discernir quais são os ensinamentos estranhos. E pessoas que a gente não deve ouvir, e o texto ainda fala, pelo contrário, fugir dali. Fugir dali. Eu ouço algumas coisas e eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que a pessoa consegue ficar sentada ouvindo isto? Quando eu olho para a palavra, é claro o ensino dizendo que não é assim. Não preciso dizer nomes, porque tem muitos hoje. Teologia da prosperidade. Ah, não, mas eles... Não, querido. Ensinamento estranho. Voz estranha. Foge dessas doutrinas. Ah, mas é só algumas coisinhas erradas. Não, querido. O diabo sempre tem essas estratégias. Coloca alguma coisinha certa para levar todo mundo para o lado errado. Não é novo isso. Não é novo.
Quando ele estava lá no Éden, com Adão e com Eva, ele distorceu a palavra. Aquilo que era verdade, ele transformou, distorceu em mentira. Deu cara de verdade para aquilo. E por causa daquilo, por um homem entrou o pecado. E aí nós vemos Jesus por um homem, nós somos salvos. E o texto de João vai falando a respeito disso em algumas vezes. Esse texto fala sobre esses homens de Israel, que eles deviam ter a habilidade de ouvir a voz e seguir a Jesus. Uma boa coisa para nós refletirmos. Quais são as áreas da vida que nós estamos ouvindo a voz de Jesus e seguindo Ele? Por que eu digo isso? Porque nós somos pessoas que, com a nossa cultura religiosa, como nós não temos uma cultura oriental na nossa cabeça, nós somos divididos em departamentos, né? Uma coisa bem ocidental, bem cartesiana, né? A gente vai dividir na nossa cabeça. Então, por exemplo, nós podemos hoje, dentro do nosso contexto, nós podemos ter coisas em que nós ouvimos a voz de Deus, ouvimos a voz de Jesus e seguimos. Talvez em outras áreas da vida, a gente não ouve. Percebe o perigo disso? Porque na cabeça do oriental, a vida e a prática, a fé e a prática, a fé e a vida eram uma coisa só. Tanto que muitos desses países, eles são teocráticos, o governo de Deus sobre a vida. Nós não, nós temos outros sistemas de governo e nossa cabeça funciona diferente. E muitas vezes nós nos satisfazemos com isso. Nós ficamos apaziguados com isso, ficamos em paz com algumas coisas, e nós deveríamos ter um santo incômodo do Espírito para sempre buscar a santidade. A semana passada eu estava falando sobre isso, sobre a necessidade da santidade do discípulo de Jesus. Porque muitas vezes, em algumas áreas da vida, a gente ouve algumas coisas esquisitas e nós deixamos nosso coração inclinar. Ah, pastor, mas hoje em dia, se a gente se a gente pagar todos os impostos, a empresa vai falir. É verdade? Esse Jesus que vai à frente, eu não vou entrar aqui, amanhã eu vou compartilhar isso lá na igreja, mas esse Jesus que supre a necessidade, que encontra as pastagens, ele vai nos deixar faltar? Percebe? Como em algumas áreas da vida a gente pode não estar ouvindo a Jesus do jeito que deve, e a gente devia fugir de todas essas vozes que dizem que não, isso não tem problema. Não, você não precisa ser tão radical. Isso é coisa muito radical. O Evangelho é radical. O Evangelho de Jesus é extremamente radical. E nesse texto de João 10, ele vai falando sobre essa radicalidade de Jesus. Quando ele vai usando essas figuras de linguagem e ele se apresenta como uma porta. Antes as ovelhas entravam pela porta, agora vão entrar por ele. Não vou entrar nesse assunto aqui porque nós levaríamos mais um tempo. Mas é um extraordinário nesse texto. O evangelho é radical. Um discípulo de Jesus, ele é radicalmente discípulo de Jesus. Isso não quer dizer que eu não erre. Isso não quer dizer que você não vai errar. Mas nós devemos sempre procurar acertar. Com este que fala, e que nós devemos segui-lo e ouvir a sua voz, e devemos fugir de qualquer coisa que seja estranha à voz dele, e de qualquer pessoa que tenha uma voz estranha à voz dele. Eu acho que vale a pena, nesse sábado, nesse pequeno encontro que nós estamos tendo, nessa pequena devocional, você fazer uma pequena... Pega um papel, uma caneta, e coloca algumas questões da sua vida. Meu tempo de oração, meu tempo de leitura bíblica, meu relacionamento de serviço na igreja, meu amor aos outros, meu amor à minha esposa, meu amor aos meus filhos, a minha
a minha integridade, e você pode colocar os meus negócios, o meu estudo, faz uma relação de coisas. Do lado você coloca uma colunazinha, aí você bota em cima assim, ouço, e na outra coluna não ouço. E você começa a comparar aspectos da sua vida e você vai perceber que tem áreas da sua vida que você está sendo obediente, mas tem áreas que você precisa ouvir Jesus. Tem áreas que você precisa seguir Jesus. Tem áreas que você precisa fugir de ensinamentos estranhos, que você deve ficar atento às coisas que Jesus fala. É um bom exercício. Eu estou tentando. Aí de vez em quando eu me pego em coisas que eu não devo fazer. Isso não existe para um momento na vida. Não existe para vários momentos na vida. E cada vez que eu volto a esse texto de João, eu olho Jesus falando, Jesus ensinando os judeus, e eu começo a olhar que eu também fui chamado no aprisco. E até que ponto que eu estou ouvindo e seguindo a voz de Jesus. Sabe o que é triste desse texto? O versículo 6. Quando o próprio Jesus fala dos judeus. Jesus usou a expressão, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Você está compreendendo? Você está entendendo? Jesus olhou para aqueles homens e falou: eles não estão entendendo o que eu estou falando. Eles não estão entendendo o meu pastoreio. Eles não estão se comportando como as ovelhas que eu gostaria que eles se comportassem. Eles não estão entendendo o que eu estou falando. Você está entendendo? Você está disposto a obedecer? Você está disposto a seguir? Você está disposto a se afastar de tudo aquilo que não faz parte da vontade de Deus? Esse é o nosso desafio. Esse é um desafio de um discípulo de Jesus. Alguém que diz que é comprometido, que é um discípulo de Jesus, é radicalmente interessado nesse tipo de ensino. E isto aqui, como dizia um pastor que faleceu há alguns anos, amado, que abençoou o nosso país e vários países, chamado Dr. Russell Shedd, quando ele diz, despedindo vários pastores no encontro, ele diz que o santo incômodo do Espírito vá com você. Eu queria terminar esse tempo dizendo que o santo incômodo do Espírito, que habita em você, lhe incomode, para mudanças profundas na sua vida. Que você possa seguir Jesus, ouvir Jesus e fugir de todo tipo de voz que não contribui com aquilo que Ele espera para mim e para você. E que nós possamos seguir a nossa caminhada como discípulos, como ovelhas do nosso amado Senhor. Amém? Queridos, que Deus te abençoe. Nós ainda continuamos com a nossa sala de oração, tem sido muito legal. Tempo de compartilhar nas sextas-feiras, às 8 horas. Algumas semanas nós tivemos alguns problemas aí, mas tem sido muito joia da gente compartilhar. Se você tem interesse em estar lá junto, mande uma mensagem para mim, eu vou lhe incluir na sala de oração, tá bom? Você pode, nós estamos colocando esse material no YouTube, você use, tenha a liberdade de usar como quiser, tá? Só que se você puder entrar lá no YouTube, né? E você puder se inscrever no YouTube, a minha esposa estava falando, você tem uma sinetinha lá, você clica na sinetinha para receber mensagem quando a gente estiver colocando alguns vídeos aí, nos ajude lá a aumentar o nosso número no YouTube, tá bom? Compartilhe à vontade. Nós estamos com esse conteúdo também no Facebook, você pode ficar à vontade para contribuir, se tem alguma pedido de oração, coloque lá, tá bom? Você é muito amado, que Deus te abençoe. Um bom domingo, aproveite esse tempo, tá? Para estar com a sua igreja. Ame os seus irmãos, se preocupe com eles, valorize os tempos que você pode ter de comunhão, mesmo que seja uma comunhão à distância, mesmo que seja online. Mas valorize o esforço que a sua igreja está tendo para viabilizar alguma coisa nesse tempo tão difícil, tá? Que Deus te abençoe. Um bom domingo.
Tchau, tchau.